Olá, hoje eu vou falar de Oséias 4, que fala sobre a corrupção geral de Israel. E diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídio sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Aqui, o capítulo 4 inicia com Oséias chamando a atenção dos israelitas a darem ouvido, ou seja, a ouvirem, a escutarem e colocarem em prática as palavras do Senhor Deus, o Altíssimo. Essa atitude de ouvir fará com que o povo que já havia abandonado há tempo, desrespeitando o Deus da aliança, ele se tocasse do momento em que eles estavam vivendo. Pior, além de esse povo de Israel, eles estarem desrespeitando, se desviando dos ensinamentos que eles receberam, passando a seguir a falsos deuses, eles também os adoravam e prestavam a eles oferendas. E isso aconteceu porque Israel deixou de servir a Deus com verdade, um amor genuíno, e não conheceram realmente o Deus a quem serviam. Eles só o conheciam de ouvir falar, porque os seus pais contaram sobre ele, não por terem um relacionamento íntimo com esse Deus vivo e verdadeiro, que era o Deus de Israel. Logo, eles passaram a viver uma vida de falso juramento, uma vida de mentira, de homicídio, de furto, de adultério, tanto físico quanto cultural, porque os jovens, eles se prostituíam nos altares, achando que com isso eles adquiririam fertilidade, eles agradariam a Deus e com isso a sua vida seria mais próspera. Isso tudo foi motivo de destruição e de morte incontável no meio do povo de Israel. Isso é, haviam apenas práticas de atos de maldição que traziam morte sobre o povo, que atingiam tanto homens quanto os animais, a natureza em geral, a terra à sua volta. E continua o texto: todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como o sacerdote, os quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Aqui o chamado de Oséias para que o povo desse ouvido às acusações feitas por Deus contra o povo de Israel é para que o povo se lembre que a aliança firmada, ela foi firmada pelas duas partes, Deus e o povo. E o descumprimento dessa aliança, ela era um pecado, não apenas para o povo, mas para os sacerdotes e para os líderes religiosos, mas principalmente para o povo, para a nação, a identidade de Israel. E isso traria maldições e consequências ruins para a terra, para a nação Israel. E continua o texto: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, porque eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim.
visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimente-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque o Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiraram o entendimento. Aqui nessa parte, Israel estava se autodestruindo por falta da busca dos preceitos e conhecimento sobre o Deus verdadeiro, e a sua identidade como nação, uma nação que foi separada pelo Senhor. Faltava a Israel, nos dias de Oséia, a fidelidade a Deus, um compromisso com a aliança que foi firmada com esse Deus verdadeiro, de se manter separado, firme em adoração somente a Deus. Ou seja, Israel se deixou levar a corromper pelos costumes e adorações a deuses de outras nações, que nada podia fazer por este povo. Isso fez com que Israel se tornasse infiel, uma esposa infiel, porque aqui ela representa a nação, representa a esposa no matrimônio, e ela era violadora das leis divinas e, consequentemente, uma vez que ela violava as leis divinas, ela se tornou uma nação sanguinária, porque ela passava a fazer mais oferendas a esses outros deuses. Em consequência, como ela não cumpria os mandamentos de amar ao próximo, de honrar pai e mãe, de estar sempre em união, acabavam cometendo atrocidades entre um membro da sociedade com outro. Por isso ela se tornou sanguinária. E uma vez que não havia mais o amor e o respeito pelo próximo, isso fez com que os israelenses deixassem de se multiplicar como eles poderiam, deixaram de crescer como povo, como nação, porque o Senhor passou a lhes podar o direito de reprodução, porque a reprodução deles, eles estavam consagrando a outros deuses. E se eles se reproduzissem, significa que era esse Deus, um Baal, que estava dando a eles a fertilidade, o prazer da multiplicação, e não Deus. Eles não reconheceriam que era Deus que estava fazendo a nação prosperar. E continua o texto: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, adoraram o seu Deus, sacrificaram sobre o cimo dos montes, quer dizer, no alto, queimaram incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, que são árvores e arbustos de pequenas estaturas, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Aqui
O que está mostrando é que os israelitas, eles falharam em reconhecer a autoridade do Senhor como Deus governante da nação de Israel. Eles não conheciam nem os seus mandamentos. Em vez disso, eles seguiam os deuses pagãos, principalmente Baal, e atribuíam a ele os dons de Deus, que é o dom da fertilidade, o dom da prosperidade, tudo aquilo que eles angariavam em vida. Israel havia abandonado os caminhos de Deus, baseado no respeito mútuo, no amor e serviço de uns para com outros, escolhendo o caminho pagão da indulgência sexual e da exploração dos outros. A injustiça reinava ali entre o povo. Por isso que o Senhor proclama que as mulheres não seriam condenadas pela prática da prostituição e do adultério, porque elas eram levadas nos altares justamente para se prostituírem com os varões pagãos, achando que deles viriam a fertilidade da parte de Deus. E o Senhor disse que cabia ao sacerdote e aos homens zelarem pelo comportamento delas, uma vez que eles também levavam as mulheres para praticarem atividades sexuais nos altares, como oferendas ao Deus pagão. Porém, ao invés disso, eles preferiram satisfazer-se com as prostitutas cultuais em vez de com as suas esposas e darem as suas filhas em casamentos normalmente, como era feito. Ou seja, o povo de Israel errava porque não estava sendo ensinado pelo sacerdote e os profetas. Portanto, a ignorância da lei de Deus estava no centro da destruição de Israel. E continua dizendo: ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo: vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, e deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, e os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonha Sião por causa dos seus sacrifícios. Essa parte do texto, essa parte final, mostra que a ignorância de Israel contra as leis, os mandamentos e as ordenanças de Deus nos dias de Oséias e, consequentemente, o fracasso doutrinário que estava vivendo aquela nação dos ensinamentos e os conselhos de Deus, estes não deverão ser seguidos pela tribo de Judá, para que não seja ela destruída, assim nem tratada como Israel seria tratado, e muitas pessoas seriam destruídas. O profeta Oséias adverte a Judá a ficar longe da idolatria de Israel para não ser contaminada por ela, e Judá se manter longe das relações imorais como a prostituição e ao adultério, tanto físico quanto a outros deuses, em busca de bênçãos desses deuses pagãos. Caso contrário, se Judá agisse como Israel, recairia sobre o povo de Judá o mesmo peso das mãos divinas do Deus vivo que estava recaindo sobre Israel. E quando Oséias diz: não venhas a Gilgal e não subais a Bet-Aven, é porque Gilgal
foi o primeiro lugar que o povo de Israel passou depois que atravessou o Rio Jordão para chegar na terra prometida, uma terra que ficava perto da cidade de Jericó. E foi ali que eles pegaram, ao atravessar o rio, e colocaram as pedras fazendo uma torre, representando ali o lugar onde eles alcançaram a benevolência do Senhor de conquistar aquela terra prometida. E quando fala de Bet-Aven, é porque essa palavra significava casa de vaidade ou casa de iniquidade. Era um termo pejorativo para se referir a Betel, a casa de Deus, lugar onde Abraão acampou ao entrar pela primeira vez em Canaã, onde havia sido constituído um deus pagão de forma de um bezerro de ouro, lugar em que eles aprenderam que ali não era para poder adorar aqueles falsos deuses. Enfim, a advertência de Oséias era para que Judá se mantivesse pura e não se corrompesse como Israel, e assim tivesse que pagar um preço pela sua libertação dos pecados. Pecado que privou por um tempo Israel do seu status privilegiado diante de Deus, roubando-lhe a bênção de parte de sua herança, ainda que o amor de Deus por ele nunca, jamais venha a cessar. Aqui nessa parte que nós estudamos o capítulo 5, capítulo 4, nós vimos a corrupção geral de Israel. É uma corrupção que não escolhia pessoas nobres ou pessoas apenas de baixa classe. Era uma corrupção que foi de forma generalizada. Tudo isso porque os sacerdotes abriram mão da sua obrigação, da sua função de ensinar o povo de Israel como deveria se portar, que era com reverência, temor e sabedoria diante do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Sendo assim, eu espero que nós possamos avaliar como tem sido as nossas obras, o nosso portar, para que nós também não venhamos nos deixar nos corromper pelas nossas atitudes. A corrupção, ela pode não ser apenas financeira, ela pode ser uma adoração disfarçada na forma de um prazer que é feito, que a gente nem percebe que aquilo é uma corrupção. Aquilo é se deixar levar por adorar algo que não seja Deus, algo que não mereça a nossa prostração, o nosso louvor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o nosso semana possa começar cheia de bênçãos, cheias de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu declaro no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe. Se possível, vá no meu canal, faça sua inscrição. Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Amém?